Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de obtenção higiênica do leite e boas práticas agropecuárias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sanidade do rebanho leiteiro e abordaremos também a importância da higiene na ordenha para a prevenção da mastite. Na nossa última aula, a gente conversou bastante sobre a importância da qualidade do leite. A gente conversou bastante sobre a ciência e tecnologia do leite. Para que a gente consiga oferecer segurança alimentar, ou seja, oferta de alimento em quantidade suficiente, em qualidade satisfatória, em se tratando do leite, é fundamental manter a vaca sadia. E existem vários fatores que a gente pode abordar para manter essa vaca sadia, essa vaca saudável. Primeiro ponto, alimentação e água de qualidade, de fácil acesso, que tenha uma higiene adequada, principalmente dos coxos, dos bebedouros. Isso é fundamental. Controle de parasitas, por exemplo, carrapato. A gente sabe que em bovinos de leite é muito comum a presença de carrapatos e esses carrapatos causam doenças, causam danos ao animal e também atrapalham a produção de leite. A saúde dos cascos também é um fator importantíssimo, interfere no bem-estar animal, interfere nessa sanidade geral do animal. Em se tratando de bem-estar, é que a gente teria que ter até mais tempo para abordar essa situação. O bem-estar vai desde a ausência do estresse térmico, até mesmo a qualidade das instalações que esse animal encontra, a forma como ele é tratado pelo tratador, pelos funcionários, pelo ordenhador. Isso sempre, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente tem visto hoje em dia é que uma vaca que produz uma quantidade boa de leite, um leite de qualidade, é a vaca que está feliz. Então, a vaca feliz consegue produzir bem. Então, a gente tem que tomar conta do bem-estar desse animal. Sempre atentos ao calendário de vacinação, isso é fundamental. Uma organização e compromisso com a ordenha. Trabalhar com bovinocultura leiteira é um compromisso literalmente diário. As ordenhas devem sempre seguir uma organização, deve sempre ter um horário correto, isso é muito importante. Organização do calendário reprodutivo desses animais, acompanhar a data do parto, o período seco. Tudo isso, pessoal, é fundamental que tenha também um acompanhamento médico veterinário, para que ele possa trabalhar tanto com a prevenção quanto com o tratamento dos animais, a fim de manter a sanidade do rebanho. Bom, o nosso ponto aqui hoje é muito importante. A gente comentou na aula passada, falando sobre segurança alimentar, o fato de que existem as infecções alimentares, em algumas vezes transmitidas pela ingestão de leite cru. Ainda falando sobre a ingestão do leite cru, nós temos que ter consciência de que o leite pode veicular micro-organismos patogênicos de animais infectados para o homem. Isso é muito sério. São casos de zoonose. Zoonose, pessoal, são doenças transmitidas de animais para humanos ou dos humanos para os animais. No caso, a gente vai comentar aqui brevemente algumas zoonoses que podem ocorrer pela ingestão do leite cru. É o caso da brucelose, da tuberculose, da listeriose. A brucelose, por exemplo, é uma doença bacteriana extremamente séria, tem vacinação, é importante seguir o calendário de vacinação. A vaca doente, normalmente, é um animal que passa por abortos, diminui consideravelmente, então, a produção do leite. E uma das formas de contágio, como a gente estava comentando, é essa ingestão do leite cru. E ainda uma situação muito perigosa é o contato do agente transmissor, do agente infeccioso, com as mucosas. Então, por exemplo, um machucado na mão do ordenhador. Se ele está ordenhando uma vaca que possa estar contaminada, é possível que ele também se contamine. Outras situações extremamente sérias, tuberculose, listeriose.
Em se tratando da tuberculose, é uma doença muito séria que causa lesões em diversos órgãos, incluindo o úbere. É importante, pessoal, quando for fazer a aquisição de animais, pedir pelo exame de tuberculose negativo, com teste negativo, tá bom? A listeriose. Em humanos, os principais casos que a gente tem são com acometimentos gastrointestinais e acomete principalmente pessoas com imunodeficiência. Acontece muito em casos de crianças, idosos, então são casos muito sérios, são doenças que às vezes estão no animal e que podem ser passadas para o homem. Vamos lá. Ainda falando sobre doenças nesse rebanho, a doença mais séria que nós temos, porque é a que mais causa prejuízos para a produção leiteira, é a mastite. A mastite é a inflamação da glândula mamária e ela causa prejuízos em todo o setor de bovinocultura de leite. É uma doença de difícil controle que merece muita atenção. A mastite, pessoal, ela leva à redução da produção de leite. Ela gera prejuízo por aumentar custos com medicamentos, com serviços veterinários, ao descarte do leite, descarte prematuro de animais e a necessidade de reposição, além de diminuir consideravelmente o valor comercial desses animais. Nós temos alguns estudos que demonstram que os quartos mamários com mastite subclínica produzem em média de 25 a 42% a menos leite do que os quartos mamários normais. Isso foi um estudo realizado aqui no Brasil com um grande número de vacas. Já um estudo nos Estados Unidos estimou que o custo de vaca por ano devido à mastite é de mais de $180. Colocando isso, pessoal, em um rebanho, é algo muito impactante que a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui nesse gráfico a gente tem uma informação interessante mostrando os componentes dos custos no caso de mastite clínica. Aqui em vermelho a gente percebe, nessa grande fatia em vermelho, que o maior impacto que a gente tem, o maior prejuízo que a gente tem, é devido à redução da produção de leite. Então é uma situação que merece toda a nossa atenção. Aqui, pessoal, nós vamos tratar um pouco sobre as causas da mastite. Primeiramente, é fundamental que a gente entenda que tudo aquilo que o animal apresenta, tudo aquilo que a gente consegue visualizar no animal, seja o seu peso, seja a sua produção de leite, seja a sua aparência no geral, todas essas características são fenótipos. E o que são esses fenótipos? São a expressão, a união do potencial genético que o animal carrega com o ambiente no qual ele foi exposto. E com a mastite não é diferente. A mastite ela pode ser decorrente de características inerentes da vaca, por exemplo, muito ligado à raça, a linhagens, a famílias que possuem mais predisposição para apresentarem mastite, fatores relacionados ao ambiente. E esses são muito importantes porque aqui a gente consegue ter um controle mais efetivo, além dos micro-organismos patogênicos. Em se tratando dos micro-organismos patogênicos, as bactérias merecem uma atenção especial. 90% dos casos são devido a bactérias Streptococcus, mas ainda existem casos relacionados a Mycoplasma, a Escherichia coli, Enterobacter, e ainda existem fungos, vírus. Então, a gente tem uma gama de micro-organismos patogênicos que podem gerar mastite. Em se tratando de fatores ambientais, é fundamental que a gente consiga abordar de maneira correta, cuidar do manejo nutricional, do manejo sanitário, do tipo de ordenha, da manutenção do equipamento utilizado na ordenha. Fatores relacionados ao tratador, ao ordenhador, e aqui eu ressalto para vocês a higiene, assim como a higiene e a qualidade das instalações. Em alguns momentos, a gente falou sobre mastite clínica e mastite subclínica. O que isso significa?
A mastite clínica é aquela sintomática, ou seja, o animal apresenta, o animal demonstra que está doente. É possível notar vermelhidão, inchaço e irritação no úbere. Esse animal também normalmente é um animal que fica mais apático. No leite é possível perceber flocos de sangue, coágulos, pus. Então, é relativamente fácil da gente notar, da gente perceber que o animal está doente. Já a mastite subclínica frequentemente não apresenta nenhum sintoma e essa é a mais complicada para a gente. O diagnóstico ele é necessário através de exames laboratoriais ou até mesmo por contagem de células em um exame um pouco mais simples que a gente vai ver a seguir. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente tem alguns relatos que demonstram que a relação entre a quantidade de animais com mastite clínica e a quantidade de animais com mastite subclínica, ela é preocupante. Por quê? Aqui nessa imagem a gente consegue perceber, em vermelho, alguns animais visivelmente doentes, que seriam aqueles animais que estão com mastite clínica. Em roxo, seriam os animais com mastite subclínica. Esses animais não é tão simples assim da gente perceber que eles estão doentes. Mas eles estão ali naquele ambiente e eles podem também serem fatores de contaminação para os animais que estariam sadios. A gente tem alguns estudos que falam que para cada vaca com mastite clínica, existem cerca de 20 com mastite subclínica. Então, isso merece uma atenção especial. Bom, e como que a gente pode diagnosticar essas mastites clínica e subclínica? Bom, a caneca de fundo preto, também chamada de caneca telada, ela é fundamental para o diagnóstico da mastite clínica. É necessário utilizar, pessoal, os primeiros jatos de leite antes de começar a ordenha. E no caso do animal doente, no caso da vaca com mastite, nota-se presença de grumos, pus, sangue e fica visível essa situação. O teste da caneca de fundo preto, ele é muito simples, é um teste rápido, eficiente e ele deve ser realizado em todas as ordenhas, em todos os animais, ok? O CCS, o teste CCS, é a contagem de células somáticas. O que são essas células somáticas? São células de defesa que o organismo do animal produz em função de alguma inflamação. O teste de CCS é um teste laboratorial e ele pode ser tanto individual quanto ele pode ser uma amostra do leite do rebanho. O CMT, California Mastite Test, ele também é um teste simples, assim como o teste da caneca de fundo preto. Ele diagnostica a mastite subclínica e é necessário que tenha o reagente e a raquete, como vocês podem ver aí na imagem. O reagente, ele é composto por um detergente e um indicador de pH. Ele vai promover a formação de viscosidade quando é misturado com o leite, sendo que quanto mais células somáticas estiverem no leite, mais viscosa vai ser a solução formada. Então, ele é um indicador de contagem de células somáticas, que você pode realizar esse teste no dia a dia das ordenhas, né? No dia a dia da fazenda, é um teste simples. É fundamental que em cada parte dessa raquete, em cada um desses receptáculos da raquete, vá somente o jato de cada um dos tetos. Então, não pode misturar para que a gente saiba qual teto que possivelmente está acometido de cada animal. Pessoal, assim que diagnosticou casos de mastite, casos de mastite clínica, tratamento imediato de todos os casos. É fundamental que esse animal seja tratado para que a gente possa tentar voltar com a qualidade de produção daquele animal. Sempre respeitando o período de carência. Não pode fornecer o leite com resíduos de antibiótico. Então, por isso que tem que estar de olho na bula,
tem que estar de olho nas instruções, no acompanhamento médico veterinário, de qual que é o período de carência daquele leite de vacas que foram tratadas. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de planilha de produção leiteira e de controle de mastite. Vocês podem perceber que a gente tem a identificação da vaca e a gente tem também algumas colunas de controle de mastite, levando em consideração o teste da caneca de fundo preto ou caneca telada e o teste do CMT. Separado também o que foi encontrado em cada um dos tetos. Então, tem colunas específicas, né, para o teto direito anterior, teto direito posterior e assim por diante. E depois, um controle da produção leiteira, da quantidade de leite produzido em cada uma das ordenhas de cada dia. Essas planilhas, elas fornecem condições tanto do estabelecimento de metas, quanto da análise do que deve ser feito, de quais devem ser os direcionamentos a serem tomados. Então, é fundamental que elas sejam seguidas. Esse controle do rebanho, com o preenchimento diário dessas planilhas, ele permite que a gente tenha um controle da produção por vaca, do acometimento de mastite clínica e subclínica, data provável de parto, data provável de secagem, número de tetos afetados. Posteriormente, pessoal, é interessante também que seja feito um controle de prevalência e de incidência de casos de mastite, treinamento dos ordenhadores, controle da qualidade da água e assim por diante. Pessoal, é muito importante que seja feito o descarte daquelas vacas com mastite crônica, ou seja, aqueles animais que sempre apresentam uma recidiva de casos de mastite, aquele animal que você trata, passa um tempo, novamente está com mastite. Quanto mais rápido isso for feito, melhores são as chances que a gente tem de reduzir o nível de infecção do rebanho. A gente sabe que é uma situação de alto custo, principalmente porque tem a necessidade de reposição. Mas a prevenção de novas infecções é muito importante. Então, o descarte de animais com mastite crônica, ele é importante, ele deve ser realizado, principalmente pensando naqueles fatores que a gente comentou, de que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente, ou seja, o que o animal está apresentando, além de ser um resultado do ambiente no qual ele está inserido, tem também uma parcela de participação do potencial genético que ele carrega. E a gente sabe que existem animais com maior predisposição para mastite, e esses animais devem ser descartados. Durante a ordenha, é importante também que haja uma ordem de ordenha para evitar uma possibilidade de contaminação de vacas sadias. Primeiramente, pessoal, animais jovens, animais sadios. Depois, um animal um pouco mais velho, mas que também esteja sadio, para que depois a gente possa começar a fazer uma ordem dos animais que estejam em tratamento, os animais que estão infectados e estão sendo tratados. É importante que a gente possa estabelecer algumas metas para as fazendas leiteiras, sempre dentro da realidade, dentro das possibilidades. Aqui eu apresento para vocês uma sugestão de meta. Na minha sugestão, um percentual de mastite clínica inferior a 2% e um percentual de mastite subclínica inferior a 15%. Ah, professora, mas como que a gente pode zerar isso? Pessoal, zerar os casos de mastite seria interessantíssimo, seria a nossa condição ideal, mas a gente sabe que é muito complicado. Então, sempre levando em as nossas metas de acordo com a realidade da situação. Lembrando sempre, gente, que a higiene e o conforto do animal na ordenha são as principais formas de prevenção da mastite. Ou seja, está em nossas mãos prevenir, diminuir a incidência e a ocorrência de mastite. Tudo bem? Bom, então vamos estudar um pouquinho sobre essa rotina de ordenha. O que nós podemos fazer para que essa rotina seja o mais tranquila possível e possa diminuir essas possibilidades que a gente viu de infecções
nos animais. Uma primeira situação que normalmente é esquecida é a importância da sala de espera. A sala de espera deve ser um local amplo, deve ser um local sombreado, com disponibilidade de cerca de 2 metros quadrados por vaca. A chegada dos animais até o local de ordenha deve ser uma chegada calma, sem agressões, uma forma com rotina de horários. Principalmente, pessoal, se tiver como manter o mesmo funcionário que já está acostumado com aquelas vacas, com a forma de tratar aqueles animais, torna a situação mais tranquila para elas, um ambiente limpo, confortável, calmo. A higienização das mãos do ordenhador. E aqui eu falaria até de forma mais ampla, a higiene geral do ordenhador. O ordenhador, ele é um profissional de suma importância para a pecuária leiteira. Então, ele é um profissional que merece sempre receber cursos, treinamentos, uniforme adequado, roupas limpas, e que ele aprenda também a manter a higiene das mãos na hora de realizar a ordenha. Isso é muito importante, ok? A realização do pré-dipping também é muito importante. O pré-dipping é a forma que a gente tem de higienizar os tetos desse animal. Lembrando, pessoal, que não é indicado que seja realizada a lavada do úbere, porque as sujidades podem descer e contaminar o teto. Isso não é interessante. Após o pré-dipping, após essa higienização dos tetos, o ideal é que ele seja seco com papel toalha descartável, utilizando um papel toalha por teto. E se for necessário fazer uma lavagem antes desse pré-dipping, utilizar sempre mangueira de baixa pressão. Continuando, retirada dos primeiros jatos. Esses primeiros jatos, eles são importantes tanto para incentivar a descida do leite, e eles devem ser utilizados nos testes de diagnóstico de mastite. Depois prossegue-se com a ordenha ininterrupta. O que isso significa? Direto, de uma vez só. Começou a ordenhar, termina de ordenhar aquela vaca. Sem forçar demais, sem querer tirar. A hora que o animal já parou de produzir leite, já parou a descida de leite, não pode continuar forçando, isso machuca o animal. Lembrando sempre, pessoal, quando a gente está falando da ordenhadeira mecânica, a colocação do conjunto é importantíssima. Deve evitar a entrada de ar, alinhar de maneira correta esse conjunto. Terminada a ordenha, segue-se com o pós-dipping. O que é esse pós-dipping? É a desinfecção dos tetos depois de ter sido realizada a ordenha. Normalmente, os princípios ativos utilizados são a base de iodo, cloro, clorexidina. E terminada essa ordenha, o ideal é que a gente consiga manter esse animal em pé por cerca de 1h30. Uma tática muito utilizada é alimentar essa vaca logo após a ordenha. Fornecer para ela um comedouro, um coxo, próximo à saída de ordenha, para que ela permaneça em pé, tranquila, sempre prezando pelo bem-estar animal. Para a gente finalizar o nosso tema dessa semana, eu quero reforçar para vocês que a sanidade do rebanho leiteiro, ela tem suma importância na qualidade do leite. Para a gente conseguir chegar em bons resultados, é fundamental determinação, comprometimento de todos os envolvidos, de todos os profissionais da cadeia. Compreender também que vai ter uma necessidade de investimento, ou seja, tem custos. Mas esses custos, posteriormente, eles vão se reverter em ganhos, em maior produtividade. E principalmente, porque eu quero que vocês saiam dessa nossa conversa de hoje pensando: prevenir é melhor do que remediar. Em se tratando de sanidade do rebanho leiteiro, em se tratando de qualidade do leite, em se tratando de mastite, prevenir é melhor do que remediar. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então, em relação ao nosso tema, nós vamos finalizar aqui por hoje. Eu gostaria de lembrá-los para darem uma olhada no nosso material complementar, participarem do fórum de dúvidas, do fórum de discussão.
realizarem também o nosso questionário e nós também vamos ter uma prova. A nossa prova vai ser cumulativa com o tema das nossas 2 semanas. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir ter um ótimo desempenho. Até mais, um abraço.